Ok, vamos direto ao ponto. Todo mundo que já mergulhou numa migração para ACI, especialmente, né, num ambiente que já existia, conhece aquela dor de cabeça específica. Um fluxo de dados simplesmente para de funcionar. Sempre acontece. O primeiro instinto é sempre o mesmo: abrir um TCP dump em algum lugar. Só que em ACI, isso é quase inútil. A gente fica cega, porque o tráfego de produção não passa pela CPU do switch, ele vai direto pelo ASIC. E é lá, sabe, no silício, que o pacote desaparece sem deixar rastros. É exatamente esse o ponto cego. O TCP dump vai te mostrar o tráfego de controle, o ARP, LACP, talvez um BGP, mas aquele fluxo da aplicação que está sendo descartado, nenhuma chance. Nenhuma. Então, a ideia hoje é abrir a caixa de ferramentas avançada do ASIC. Vamos explorar como interrogar o hardware diretamente, para que ele nos conte o que realmente está acontecendo com os pacotes. É sobre seguir o rastro do pacote dentro do ASIC para entender a decisão final. Foi encaminhado ou foi descartado? E claro, por quê? Perfeito. E pelo que eu vi aqui no material, a gente começa com a artilharia pesada, a ferramenta descrita como o raio-x do ASIC, o ELAM, Embedded Logic Analyzer Model. Isso soa como algo saído de ficção científica, de verdade. A ideia por trás do ELAM é realmente impressionante. Pelo que eu entendi, é como se a gente pudesse pausar o tempo para um único pacote, sabe? Exatamente no momento em que ele está sendo processado pelo hardware. E aí pedir um relatório completo da decisão que o ASIC tomou. Exato. O material fala em duas formas de usar: a via hardcore, pela CLI, e a do engenheiro moderno via GUI. Vamos começar pela trincheira. Como funciona esse acesso direto na linha de comando? A abordagem via CLI ela é cirúrgica, quase um ritual. Primeiro você precisa estar na Ingress Leaf, o switch por onde o pacote entra na Fabric. A partir daí, o primeiro passo é descer para o nível do hardware. Você usa o comando VSLC para entrar no shell da line card. É o porão da casa, digamos assim. O passo seguinte é mais específico. Você entra no modo de depuração do ASIC daquela plataforma, seja um Tahoe ou um Northstar mais antigo, com o Debug Platform Internal, e aí inicia o ELAM. Certo, então já estamos conversando diretamente com o cérebro de silício do switch. Com gigabits de tráfego passando por segundo, como a gente diz para ele qual é o único pacote que queremos espiar? É aí que entra o gatilho, o trigger. Basicamente, a gente descreve o pacote que estamos caçando. É tipo: olha aí, SIC, eu quero que você pare tudo quando vir um pacote vindo do IP do servidor de aplicação e indo para o IP do banco de dados. O detalhe crucial é instruí-lo a olhar o cabeçalho do pacote original dentro do encapsulamento VXLAN. Por isso, a sintaxe geralmente inclui a palavra-chave inner. Ah, claro. Depois que o gatilho está armado e o tráfego é gerado, o comando stat nos diz se a armadilha funcionou e o pacote foi capturado. Se o status for triggered, chegou o momento da verdade, o comando report. E esse relatório deve ser bem denso. O output é denso, intimidador até. Mas o ouro está em seções específicas, como a Policy Merge ou a L3 Lookup. É ali que o hardware mostra o resultado do cruzamento entre a rota e a política de segurança da PolicyCam. Se você encontrar a linha Action Drop e logo ao lado um drop code como Security Group e o Contract, acabou a discussão. Uau! É a prova definitiva, em nível de hardware, de que um contrato bloqueou o fluxo. Isso é incrivelmente poderoso, mas soa também como algo muito fácil de errar no meio de uma crise, tipo às 3 da manhã com a diretoria na linha. Com certeza. Um erro de digitação no IP e você perde a captura. Na prática, quão realista é esperar que o engenheiro execute essa sequência perfeitamente sob pressão? É um conhecimento de base. O relatório do ELAM ainda nos dá mais uma pista. Ele mostra os S-Class e D-Class que foram resolvidos para aquele pacote. E o que são esses S-Class e D-Class que o relatório mostra? Isso é como o ACI enxerga os EPGs internamente? Exatamente. Pense neles como carimbos. Quando um pacote de um EPG entra na Fabric, o ACI carimba ele com um S-Class, ou Security Class, de origem.
Ao mesmo tempo, ele já sabe qual seria o carimbo de destino, o D-Class, para aquele IP. A política de segurança, o contrato, é basicamente uma lista na Policy Cam que diz: carimbos do grupo 1, 2, 3, 4 podem falar com carimbos do grupo 5, 6, 7, 8. Entendi. O relatório do Elan nos mostra os carimbos exatos que o pacote recebeu, então não resta a menor dúvida de qual regra foi consultada. Ok. A abordagem via CLI é cirúrgica, mais complexa e, como você disse, propensa a erro sob pressão. Eu vi aqui nas anotações algo sobre um Elan Assistant App. Isso é a nossa salvação para não ter que decorar todos esses comandos para cada tipo de ASIC? É a salvação e a sanidade. O Elan Assistant é um app que roda no APIC e basicamente coloca uma interface gráfica amigável em cima de toda essa complexidade. Você preenche os IPs de origem e destino, a porta, e ele gera e executa os comandos corretos na leaf certa e, o mais importante, ele documenta a captura. Isso é o ouro para compartilhar a análise com outras equipes e provar seu ponto. Essa variação de sintaxe do Elan entre as iterações de ASIC Tahoe, North Star, Sugar Bowl é um ponto crítico. É impraticável memorizar tudo isso. O material introduz o F-Trage como uma solução ainda mais ágil. Onde ele se encaixa? Se o Elan Assistant é a guia amigável, o F-Trage é o canivete suíço do engenheiro de campo. É um script Python que já vem no APIC e funciona como um orquestrador do Elan. Em vez de acessar a guia ou a leaf, você roda um único comando no APIC, como ftrage route, -i, id da leaf, -si, ip origem, -di, ip destino. O script faz todo o trabalho sujo, sabe? Ele conecta na leaf, descobre qual ASIC ela usa, roda a sintaxe correta do Elan nos bastidores e, o mais importante, te dá uma resposta mastigada. E o que ele retorna? É tipo um resumo daquele relatório denso do Elan. Exatamente. Ele não te joga o relatório bruto. Ele responde as perguntas que importam. Em sequência. O pacote chegou na Ingress Leaf. Sim. O lookup L3 para o destino funcionou? Sim. A consulta na Policy Cam resultou em drop? Sim. Se a resposta for sim, ele geralmente aponta a regra que causou o bloqueio. Em questão de segundos, você tem a causa raiz do problema, sem precisar decifrar centenas de linhas de debug. É uma ferramenta de diagnóstico rápido fantástica. Ok. Então, o F-Triage é como um canivete suíço para um problema imediato. Ele te dá a resposta para por que esse pacote falhou agora? Mas isso me leva a pensar, e os problemas que não são imediatos? Aqueles drops silenciosos que acontecem de vez em quando e que nenhum usuário reportou ainda. Boa pergunta. Não podemos ficar rodando o F-Triage o dia todo na esperança de pegar um. Como a gente cria uma rede de vigilância para isso? Essa transição perfeita do troubleshooting reativo para o monitoramento proativo. Para isso a gente sobe um nível. Saímos do ASIC e vamos para a lógica de políticas do ACI usando o Contract Logging. A estratégia aqui é criar uma rede de arrasto para registrar tudo que a fábrica descarta silenciosamente pela regra de deny implícito. O primeiro passo é criar um filtro pega tudo, basicamente um filtro que corresponde a qualquer tráfego IP. E como aplicamos esse filtro para ver só o que foi descartado sem gerar um volume de logs gigantesco para o tráfego permitido? Há duas formas elegantes. A mais moderna e melhor prática é usar a feature Contract Drop Logs, que pode ser ativada no nível do VRF ou do Bridge Domain. Ela foi feita exatamente para isso. Uma abordagem mais clássica é criar o que a gente chama de Monitor Contract. Pode ser um contrato do tipo tabu, que por definição nega tudo, e associamos nosso filtro pega tudo a ele. O segredo é marcar a diretiva de log nesse filtro. Ah, entendi. Com isso, qualquer pacote que seria descartado pelo deny implícito, agora bate nessa regra, é descartado e gera um log detalhado. E aqui tem um detalhe que separa, assim, os engenheiros sêniores dos demais. O impacto na performance. Certo. Pense no ASIC como um carteiro super eficiente que entrega milhões de cartas por segundo sem nem pensar. Se você habilita o log numa regra de negar, o carteiro simplesmente joga a carta fora e manda um bilhetinho rápido para a gerência. Quase não custa nada. Mas se você pede para registrar tudo que ele entrega com sucesso, numa regra de permitir,
Ele precisa parar, tirar uma xerox da carta, preencher um formulário e levar para a gerência. Agora imagine fazer isso para milhões de cartas. A CPU do switch, que é a gerência, fica sobrecarregada. Entendi. O ASIC precisa fazer um copy to CPU para cada pacote permitido só para gerar o log, e isso pode sufocar o switch. Então a recomendação é clara. Logar o tráfego negado é seguro para monitoramento contínuo, mas logar o tráfego permitido é uma ferramenta de debug para ser usado por 5 minutos, não o dia inteiro. Exatamente. Usar o log em regras de permit de alto volume é uma forma rápida de derrubar a CPU de uma leaf se você não souber o que está fazendo. Certo. Então o log nos diz que um pacote foi descartado. Mas aí vem a equipe de aplicação ou de segurança e diz: não confio no log, o problema é na rede. Prove que o pacote chegou íntegro e foi bloqueado. Ou, pior, a gente suspeita que o pacote já está chegando corrompido. Como conseguimos o corpo do crime, o pacote inteiro, no momento exato do descarte? Nesse cenário, onde a diplomacia falha, a gente apela para a prova forense definitiva. SPAN, ou mais especificamente, AirSpan. O grande poder do SPAN-WACE é a granularidade do filtro. Não estamos mais nos anos 2001, espelhando uma porta inteira e afogando nosso Wireshark. A configuração-chave aqui é criar uma seção de AirSpan, e na fonte, em vez de escolher um EPG ou uma interface, a gente escolhe a ação, drop. Uau! Então podemos dizer para a Leaf: me mande uma cópia de qualquer pacote que você for descartar, não importa o motivo. É exatamente isso. Qualquer pacote que o ASIC decidir descartar, seja por um contrato, uma falha de rota ou qualquer outro motivo, terá uma cópia encapsulada em GRE e enviada por nosso analisador de pacotes. O resultado é um arquivo .pcap que contém apenas os pacotes que a fábrica ASI matou. Lembro de um caso em que a equipe de aplicação jurava que o problema era a rede. Sempre acontece. Depois de horas de discussão, rodamos essa captura. Mostramos o .pcap com os pacotes sendo descartados pelo contrato. O silêncio que ficou na chamada foi memorável. A discussão acabou ali. Imagino. Às vezes o AirSpan é tanto uma ferramenta de debug quanto uma ferramenta de diplomacia. E olhando mais a fundo no material, vejo outra ferramenta, o ICANN. Pelo que diz aqui, é algo menos intrusivo, mas só disponível em switches mais novos, da linha Cloud Scale. Onde isso se encaixa? Parece algo diferente do ALAM. O ICANN, ou Intelligent Capacity and Analysis Module, tem um propósito totalmente diferente. Ele não é uma ferramenta de troubleshooting em tempo real, sabe? Enquanto o ALAM responde por que este pacote específico foi descartado agora, o ICANN responde a perguntas estratégicas, tipo: o fluxo entre o servidor A e o servidor B, na porta 443, existiu nas últimas 24 horas. Qual foi o volume de tráfego? E ele teve drops? Ah, uma visão histórica. Exato. Ele monitora os fluxos de forma agregada e histórica. É a sua ferramenta de planejamento de capacidade e análise de tendências, não a sua ferramenta de combate a incêndios. Faz todo sentido. É a diferença entre o detetive na cena do crime e o analista de dados procurando padrões em registros criminais. Perfeita analogia. Você usa o ICANN para entender se um novo contrato que você aplicou ontem começou a gerar um padrão de drops, ou para planejar a capacidade da sua Fabric, não para resolver uma aplicação que parou de funcionar há 5 minutos. Ok, então recapitulando. Montamos um arsenal bem completo. Para o diagnóstico cirúrgico no nível do hardware e em tempo real, temos o Elan com o FitTriage sendo o nosso acelerador. Para vigilância contínua, aquela rede de segurança que pega os problemas silenciosos, temos o Contract Logging, usado com cuidado para não sobrecarregar a CPU. Certo. E para prova forense, o corpo do crime, temos o AirSpan configurado para capturar apenas os pacotes descartados. O fluxo de trabalho sugerido no material parece muito lógico. Começar com filtriagem pela agilidade e manter o logging ativo durante migrações para ter visibilidade. Isso levanta uma questão importante, que vai além das ferramentas e entra na filosofia operacional. Se por um lado temos a precisão cirúrgica do Elan, que exige um especialista altamente treinado para usá-lo sob pressão,
E por outro, temos a visibilidade mais passiva e histórica do login e do ICAM. Certo. Como um arquiteto de data center deve balancear o investimento. A escolha é entre focar em ferramentas de troubleshooting reativo, que dependem de heróis super especializados, ou em plataformas de monitoramento proativo, que talvez democratizem a visibilidade para toda a equipe. Essa decisão molda não só a velocidade de resolução de problemas, mas a própria cultura operacional da equipe de redes que gerenciam a fábrica tão dinâmica. É algo para se pensar.